Boa noite a todos. Good evening. Thank you to everyone. Hoje vamos realmente falar sobre as tentativas de assassinato contra Zelensky, e não foi só uma vez. Aparentemente, algo especial ameaça o líder ucraniano, mas mesmo assim, existem duas possibilidades de desdobramento dos acontecimentos. Antes de começarmos a analisar tudo isso, e aliás recomendo fortemente que você se inscreva neste canal, vou mostrar algo em comum para vocês. Aqui pessoas comuns libertam um homem do cativeiro dos caçadores de gente. Inclusive tem uma van do Centro Territorial de Recrutamento. Eles quebram a janelinha, entram por ela, tiram o homem ferido e o resgatam desses próprios caçadores de pessoas. Isso é extremamente interessante. Enfim, recomendo assistir esse vídeo completo no canal, porque o YouTube não gosta nem de violência, nem de brigas e coisas do tipo. Aponte a câmera do seu smartphone ou tablet para esse código QR e você vai direto para lá. Se estiver me assistindo pelo celular ou tablet, obrigado pelas visualizações, é só clicar no link na descrição que você também vai direto. E depois? Depois também tem um vídeo interessante, esse eu vou mostrar completo. Aqui está o poderoso velhinho Tuka. Enquanto o agente lutando, as pessoas são sequestradas por esses caras do Centro Territorial de Recrutamento. O poderoso velhinho Tuka está pescando, mas não está claro. Aliás, ele mesmo não pegou o peixe porque ele escapou. Isso ele conseguiu filmar. Sim. Por algum motivo, ele está de uniforme militar. E reparem, ele não está sentado em um banquinho, não está sofrendo de reumatismo ou algo assim, está perto da água e parece bem feliz. Embora antes ele tenha declarado que, sendo um homem forte do exército, esse Tuka... Normalmente, ele faz para nós a dança do Tuka e da vitória, que em 2022 correu imediatamente para a linha de frente e andava por aí com alguns caras, lutando em todos os lugares e fuçando nos porões. Segundo ele, eu já tinha postado esse vídeo antes, e depois de 2 semanas, como ele contou, ele ficou com dores nas articulações e foi para casa. Mas aí aparecer nos estúdios e demonstrar sua determinação, resiliência e tudo mais, incluindo força nos estúdios, e aqui ele está pescando, e de novo não tem nenhum problema nas articulações, segura a vara de pescar no ar, fica em pé em uma perna só. Bom, é assim mesmo. E os outros nesse tempo? O que os outros? De novo, nesse tempo estão morrendo, lutando, defendendo esse tal de Tuque e de outros guerreiros de barbearia. Mas vamos voltar aos nossos assuntos, digamos, do dia a dia, e finalmente discutir o que está acontecendo com o Zelensky. Enfim, em um dos seus episódios, ele toda noite faz uma selfie dele mesmo. Ou seja, um vídeo com ele mesmo, onde fala sobre suas próprias conquistas, conquistas do país, conquistas no exterior em 1991, como ele ataca Sakhalina e tudo mais. Em um desses episódios, ele afirmou que estavam preparando um atentado contra ele, e um bem sério. E ele diz que é a Rússia que faz isso, e além de tudo, segundo as próprias palavras dele, a Rússia está preparando ataques massivos contra os chamados centros de tomada de decisão. Até agora nada aconteceu. Só houve um ataque, provavelmente por acaso, contra o Ministério de algo. Ninguém se feriu, só o prédio foi atingido, e como resultado, todos os ministros vieram ver, incluindo o ministro das Relações Exteriores, usando um colete balístico pessoal para a cabeça. Todos os outros, aliás, estavam quase sem esses coletes balísticos para a cabeça, capacetes. Resumindo, ninguém. Nenhuma bomba é lançada em Conchas Aspa, nem em Bankova, nada disso. Aqui Zelensky diz que tudo vai mudar. Ou seja, Bankova, o bairro do governo, tudo está na mira, absolutamente tudo. E ele declara, novamente nas entrelinhas, que está sendo caçado pessoalmente, que querem eliminá-lo fisicamente. No geral, existe uma opção principal de acontecimentos aqui, provavelmente a que eu considerei desde o início. Esse é o nosso plano A. E agora vamos analisá-lo. Então, o que houve com o plano A? Vamos voltar um pouquinho. Em 2022, o então primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, foi a Moscou, e Putin prometeu a ele que ninguém iria eliminar Zelensky. E pelo que aconteceu logo depois, realmente foi assim mesmo. Depois o próprio Zelensky contou que várias vezes tentaram caçá-lo lá. E eu também fiz um vídeo sobre isso. Aliás, foi há cerca de meio ano, não faz tanto tempo assim.
Ele contou para jornalistas americanos que nos primeiros dias do conflito, as forças especiais russas quase invadiram o bunker dele. Isso ocorreu quando Tatarov e seus colegas atacavam chechenos nas ruas de Kiev, segundo ele mesmo. Aí, em março de 2024 em Odessa, um míssil caiu ou perto da comitiva dele, ou atingiu a comitiva, ou eles simplesmente assistiram a um vídeo do míssil. Enfim, algo assim aconteceu. Na época, ele encontrou o primeiro-ministro da Grécia. Em 2025, o Serviço de Segurança da Ucrânia relatou que, junto com os poloneses, impediu um atentado contra Zelensky em Rzeszów, na Polônia, onde um certo militar teria sido supostamente recrutado pelos serviços secretos russos, e esse militar estaria, de alguma forma, preparando um atentado. Bem, tudo isso também parecia estranho. Mas o mais interessante é que todos esses planos, muito provavelmente, esbarram em um fato maravilhoso. A questão é que, em agosto de 2025, Zelensky, junto com Irski, veio para a região de Sumy. Lá houve mais uma tal de Peremoga, e circulam rumores. Isso não foi confirmado, mas esses rumores circulavam com força de que a inteligência russa sabia as coordenadas exatas do comboio de Zelensky até o metro. Os militares relataram então a Putin que o alvo estava na mira, que era possível, bem, fazer aquilo que vocês sabem o que é. E Putin, pelo que dá para entender novamente, na véspera das negociações, que aparentemente ameaçavam ambos os lados, disse: não vamos fazer isso, é isso aí. E cancelaram. Ou seja, de novo, aqui tem algumas invenções e esse é o fato. Como avaliá-lo? Bem, isso é com você. Aliás, escrevam nos comentários, não se esqueçam, o que vocês acham de todos esses boatos e notícias sobre a tentativa de assassinato contra Zelensky. Depois, Zelensky afirma estar sendo perseguido e que, neste momento, o Serviço de Segurança da Ucrânia... não é o Serviço de Segurança da Ucrânia, é a Direção Principal de Inteligência, junto com o Serviço Federal de Segurança e todos os outros órgãos russos, alguns secretos, que vão pegá-lo e ou vão matá-lo ou vão capturá-lo e forçá-lo a se render. Mas em que momento Zelensky faz essas declarações? Em um momento muito difícil para ele mesmo e para o país. É um momento em que seu conselheiro mais próximo, amigo, camarada e irmão, Ermak, ficou sob suspeita dos órgãos de combate à corrupção, digamos assim, dos órgãos anticorrupção. Eles foram fundados pelos Estados Unidos, e de certa forma, parece que os ucranianos só obedecem aos Estados Unidos. Ou seja, eles prestam contas a eles. Ninguém na Ucrânia tem influência sobre eles. Tentaram dizer que um líder não era assim, que o outro tentou fazer alguma coisa, mas no final não conseguiram nada. Em geral, há forças reais por trás deles. E aí, de repente, o que acontece? Prendem Ermak, anunciam suspeitas contra ele, de lavagem de dinheiro na construção. E, aliás, os valores nesses casos são insignificantes. São cerca de 10 milhões de dólares para todos. Ou seja, para esses cidadãos, isso é só trocado, que eles poderiam deixar em algum lugar, esquecer numa loja ou no bonde, se eles andassem de bonde. Mas o principal é que encontraram um motivo para, mais uma vez, levar Ermak a julgamento. E foi nesse momento que, para que não recaísse suspeita sobre Zelensky e, aliás, sobre a esposa dele também, o Escritório Nacional Anticorrupção e o Serviço de Segurança da Ucrânia disseram que não a consideram suspeita. Embora a voz dela apareça justamente nessas gravações de Mindit, que agora, na minha opinião, só não ouviu ou leu a transcrição quem é muito preguiçoso. E Zelensky talvez anuncie todas essas caçadas contra ele, todos esses casos, justamente para desviar a atenção de todos esses acontecimentos. Embora, para ser sincero, é difícil dizer como essa distração vai acontecer. Mas é justamente para desviar a atenção e o foco de Ermak para si mesmo. Pode ser, claro, que seja assim. A situação é crítica e tudo isso cheira a uma perda total de controle porque não estão acusando só Ermak, mas também Chernyshев, Mindit e até mesmo aquele Sheffer. E lá, enfim, estão acusando um monte de outros também. Agora mesmo, no canal do Telegram do próprio Serviço de Segurança da Ucrânia, há muitas mensagens dizendo que estão prendendo promotores e notificando juízes sobre alguns problemas do lado deles. Inclusão em listas de suspeitos em diversos casos, e a situação está ficando perigosa para todos. Por isso, existe a possibilidade de que seja necessário um fato midiático muito forte que supere completamente a pauta da corrupção, desvie o foco da atenção da sociedade e transforme novamente Zelensky no centro de admiração e naquele mesmo jardim do Éden de Borrell, ou seja, da Europa. E nós, junto com vocês e todos os demais. Sinceramente, não lembro de nós, espectadores, termos nos encantado com esse indivíduo. Ainda assim,
Essa parece ser a esperança. Por exemplo, há outro caso em que algo semelhante aconteceu. Me desculpem pela tautologia. Em setembro de 2022, se não me engano, naquela época, novamente, o escândalo do Wagner Gate estava em alta, e o escritório da presidência, chefiado por Ermak, era acusado de vazar informações secretas dos serviços de inteligência ucranianos. E, de repente, no auge das acusações, acontece um atentado contra o primeiro assistente do presidente. Um desconhecido, na floresta, de repente atira no carro blindado dele. É impossível entender o que ele fazia na floresta com um carro blindado. Mas talvez o homem tenha ido colher cogumelos. Talvez ele quisesse ver os cervos ou admirar as folhas dos carvalhos ou de outras árvores por lá. Resumindo, o motorista foi ferido naquela ocasião, Shefir milagrosamente, como foi relatado na época, não se feriu e declarou que aquilo era um ataque à equipe do presidente. Mas Vladimir Alexandrovich é um cara forte, não se deixe intimidar. Vladimir Alexandrovich, para quem não sabe, é o nome e o patronímico de Zelensky. Naquela época, houve um desvio de atenção e Zelensky estava em Nova York. Sempre que acontece algo, ele está em algum lugar, seja na Romênia, Grécia, Emirados Árabes ou Dubai. Ninguém sabe de nada, e a propina não é de ninguém, digamos assim. No final, não houve nenhuma resposta, ninguém fez investigação, ninguém encontrou culpados. Mas bem, virou notícia, e realmente naquela época, o centro das atenções realmente mudou um pouco para o Zelensky, afastando-se da investigação de corrupção. Se esse plano vai funcionar agora, igual ao anterior, ou não, não está claro. Mas existe uma segunda opção, aliás. Aqui talvez exista a possibilidade de que o atentado seja de fato real. Não vamos descartar nada. Só por quê? Porque, por exemplo, a Ucrânia está atacando a Rússia cada vez com mais ousadia. E não só algumas cidades distantes, mas também a região de Moscou e vários outros pontos, incluindo instalações de infraestrutura. No dia 17 de maio, eu já fiz um vídeo sobre isso. E aqui nos contaram sobre o ataque de drones mais massivo de todos os tempos. Aliás, o maior ataque já registrado contra Moscou e a região de Moscou. Naquela ocasião, em Moscou, um dos alvos foi a refinaria de petróleo de Moscou. Depois, na região de Moscou, os drones atacaram instalações de infraestrutura. Também em outras cidades houve muita destruição. Alguns disseram, não vimos destruição. Então pesquisem, usem o Google. Depois, em resposta, a Rússia e a Bielorrússia começaram a realizar exercícios nucleares. E isso, bem, já é algo muito suspeito. Na minha opinião, tudo isso é realmente uma resposta ao que a Ucrânia está fazendo agora. E, de novo, quem está lá no centro de tomada de decisões? Zelensky. Ou seja, muito provavelmente é o Zelensky quem autoriza a realização dessas operações. Antes, o Putin dizia que, se a segurança nacional da Rússia fosse ameaçada, haveria o uso de armas nucleares. Bem, agora estão preparando a resposta nuclear. E é algo em uma escala enorme. Aqui nos contam quem vai treinar o quê, mas lá estão se preparando, participam, pelo que vi hoje, 65 mil soldados. Não são 6 mil, nem 600, são 65 mil soldados, 200 lançadores nucleares desses aí. E ainda tem mais algumas coisas menores também, tipos de armas especialmente grandes. Ou seja, não é brincadeira. Os exercícios são feitos em conjunto por Rússia e Bielorrússia. Os exercícios estão sendo realizados justamente como uma resposta a algumas ações tomadas pelo lado hostil e que ameaçam a segurança nacional da Rússia e Bielorrússia. Lukashenko também já declarou antes que, se alguém ao menos espirrar na Bielorrússia, seja algum estrangeiro ou alguém da Ucrânia, haverá muitos problemas. Então aqui estão sendo tomadas decisões e implementados planos que ninguém esperava. Muitos zombaram daqueles linhas vermelhas que Putin traçou. Mas agora estão sendo realizados exercícios nucleares. Por que estou dizendo isso? Não me desviei do assunto. Só estou mostrando que agora há esse tipo de resposta. Talvez as tentativas de assassinato contra Zelensky, que ele menciona, também sejam resultado disso. Ou seja, é uma resposta assimétrica às ações da Ucrânia contra a Federação Russa. Tudo pode acontecer. Também não dá para descartar isso. Aliás, escrevam nos comentários o que vocês acham sobre isso. Acho que há também uma opção em que Zelensky tenta desviar o foco do aspecto de corrupção da atual cobertura midiática, digamos assim. E a segunda opção, em que ele realmente é o centro das atenções da Rússia e dos serviços secretos,
que lidam com a eliminação de elementos indesejados, digamos assim, para a Rússia ou até mesmo para a Bielorrússia. Tudo é possível. Mas aqui, de modo geral, entram em ação certos fatores que, por enquanto, não podem ser chamados de intransponíveis, mas com o tempo, eles podem se tornar assim. Deixe seu like se você entende do que estou falando. E nós, por enquanto, nós, como sempre, vamos começar a assistir e ouvir aqueles mesmos líderes poderosos que, junto com esse tal Tuka, estão pescando. Quer dizer, estou falando de forma figurada. Aliás, tem mais um sujeito aqui que agora vou mostrar para vocês, que faz tudo isso e descansa fora da Ucrânia. E esse é um visitante bastante frequente do nosso canal. Este aqui é... Opa, não é esse. Onde está o Telegram aqui? Aqui. Este é o Leptin. Leptin tirou uma foto na Itália. Leptin foi para lá, embora a saída de homens em idade de recrutamento seja proibida. E ele disse que férias é o que há. É o que ele diz. O homem que lutou lá, bem no meio dos acontecimentos, e rebatia os ataques com as próprias mãos, agora está na Itália e se gaba de ter conseguido sair. O Tuka também apareceu aqui no meu canal. E tem mais um sujeito lá. Shabunin. Também é um pseudo-jornalista. Ele é o chefe do Centro de Combate à Corrupção. Ele declarou que terminou o serviço nas Forças Armadas da Ucrânia, após 4 anos devido à quase total, completa cegueira. Todos eles têm problema com os olhinhos. Pritula, olhinho. Sternenko, olhinho. De alguém, já esqueci de outro ativista, olhinho. E é esse problema com os olhos. E depois ele ainda declarou que tinha problema com as pintas, por isso não foi convocado para serviço ativo. Isso é um verdadeiro circo. Quando pessoas estão morrendo e lutando, quando pegam gente das ruas, esses próprios caras do centro de recrutamento, esses desocupados, sem medo de dizer, ficam contando sobre suas viagens para a Itália, sobre pescaria, sobre o fato de não serem aptos para o serviço militar. E o principal, eu não entendo por que isso é feito. Bom, você já escapou do serviço militar, fugiu, é um evasor, então fica quieto aí e comemora. Gasta esse dinheiro que você, digamos, ganhou de maneiras extremamente honestas. E não é pouca coisa para esses personagens. Então fica aí, comemora. Mas não, tem que mostrar para todo mundo que o herói saiu de férias, está lambendo as próprias feridas que teria feito no inimigo com os dentes. Isso é tão engraçado, nem sei por que fazem isso. Quem respeita essas pessoas? Mas é claro que existe uma certa categoria de pessoas que gosta desses personagens, mas não são tantas, e estão ficando cada vez menos, menos e menos. E com essas ações, eles acabam diminuindo o número de seus fãs. Porque o fã que, digamos assim, está sentado em casa e não pode sair e vê como um disse, tem um problema no olho e foi dispensado. Outro falou, vou para Saber Itália e foi dispensado. E o terceiro está lançando livros nos países bálticos e lucrando. Essas pessoas sentem uma irritação interna. Por isso, bem, isso é só. Não um conselho, mas algo assim. Ok, vamos ver como estão as coisas com os nossos. Aqui temos Ana Gopko. Ana Gopko diz que haverá na verdade apenas um vencedor na guerra. E o que vocês acham? Qual país será o vencedor? Bem, claro, aquele onde vive Gopko. Aliás, essa mesma Gopko antes não parecia tão severa. Agora ela se transformou em uma combatente dura. E essa exibida aí fala sobre a vitória. E antes ela dava entrevista para o canal na cozinha dela, de pijama com café. E isso foi bem recentemente, uns 2 meses atrás, se não me engano. Os traços do rosto dela eram bem mais suaves. Aqui, aparentemente, ela pegou um bronzeado na Itália. Não passou maquiagem ou não foi a esteticista e decidiu mostrar suas rugas de batalha para nós. Tentamos não desistir, por isso a conclusão é simples. Não dá, não há o que negociar. Ou seja, aqui será assim, ou nós vencemos a Rússia e... Bem, o cachecol de combate dessa combatente mostra que ela realmente está levando isso a sério. E para não sermos destruídos por essa radiação ionizante de patriotismo combativo, é melhor usar óculos da potência. Aqui não vou considerar isso. Nossa tarefa é fazer os cálculos. Aliás, falando sobre os óculos da potência, eu tenho algum merch agora, em breve terei mais, está disponível neste canal e antes estava nos momentos. Tem canecas, camisetas, sejam bem-vindos, tem até com óculos. Ainda não tem óculos, mas tudo está chegando. O mais importante é que temos uma sociedade militarizada no país, uma retaguarda forte e confiável para a Ucrânia, pronta para defender o Estado. Para ser sincero, eu fiquei confuso. Retaguarda, servir ao Estado,
umas flutuações verbais que existem só para, aparentemente, apoiar a telemaratona. Eles já estão inventando. Eu vi uma vez um gerador de slogans políticos e lá tem várias linhas com palavras diferentes, colunas, digamos 5 colunas e 10 linhas. E você pode gerar essas ideias poderosas combinando elementos das linhas e colunas. Aliás, fica bem interessante. Acho que eles usam algo assim. Talvez eles tenham algum gerador de ideias no celular. Você clica lá, gerar um discurso poderoso. E ele gera um discurso com o qual você aparece na TV por 5 minutos, dizendo que o reforço já está chegando, que a vitória está próxima. Recomendo. Se você acredita em seu potencial e não sente pena de si, aprenda a usar um fuzil automático. E fala sobre isso, como aquela, de novo, a irmã exibida com lenço. E não dá para entender, ela sente pena de si mesma ou não? Talvez ela tenha um fuzil desmontado no bolso. Claro. E agora, quando o vídeo acabar, ela vai montar rapidinho e sair correndo pelas ruas de Kiev para lutar de novo com... Bem, correr como? Vai de táxi confortável para um restaurante, lutar contra os mesmos, sei lá, pãezinhos, chapochmaks ou borscht, alguma coisa assim, mas vai lutar. Mas por que as outras pessoas, né, deveriam estar preparadas se ela mesma está sentada aí e, desculpa, só fala besteira? E trincheiras e muitas outras coisas, e noções de drones e educação patriótica. Trincheiras, noções de drones, educação patriótica. Pesado. Tudo que dava para juntar em um só discurso, de todas essas declarações poderosas, ela juntou tudo. Foi como se tivesse passado uma rede de arrasto no fundo do oceano, pegando os habitantes mais saborosos do fundo do mar. E ela, do fundo midiático, juntou todas essas citações dos poderosos. Nesta guerra só haverá um vencedor, a Ucrânia. Aham. E Ana Góbico, que vai fincar sua bandeira em algum lugar na Terra, lá em Turupa, ou como é mesmo o nome, sempre esqueço dessa ilha, mas não importa. Enfim, uma vencedora na vida. É assim que as coisas estão, ou seja, aqui temos Zelensky sob ameaça e Ana Góbico, a salvadora da nação, quase uma Joana d'Arc, só que ao contrário. Inscreva-se no canal, não se esqueça. Aqui é sempre muito interessante, todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, às vezes uma. Mas enfim, inscreva-se, até mais a todos. Tudo indica que a internet será privilégio do exército russo e funcionários do governo, ficando inacessível ao cidadão comum. O descontentamento cresce nas tropas. Putin teme abertamente, pois duvida que serviços como o FSB possam protegê-lo diante de possíveis novos motins. A frente está cedendo e os russos não têm vantagem, nem tática.